Olá, olá! Nossa, gente, eu tô amando esse novo. Eu mesmo tô me divertindo, ó. No meu cast Reviconte. Gente, vamos falar sobre um tema muito chato, mas que as organizações do terceiro setor precisam falar sobre, até porque isso faz parte, né, das ODSs, essa questão de ambiente de trabalho, essa questão de ambiente de trabalho saudável, tudo isso faz parte aí, né, de uma das ODSs, né, da ONU. Então vamos falar sobre bullying, mas eu vou um pouquinho além, eu vou falar sobre assédio, né, porque na minha concepção, bullying e assédio estão muito próximos, então a gente precisa falar sobre isso. Então eu vou dar um exemplo, vou contar uma historinha para vocês aqui e aí vocês comecem a pensar na organização de vocês, no bairro de vocês, na escola de vocês, como que a gente vai falar sobre esse assunto. O assédio, né, o bullying, é aquela coisa que, para quem é mais velho, quem é da minha geração, a gente vai falar que é mimimi, né? Então, eu sei porque eu tenho amigos que acham que é mimimi. Ah, essa geração é muito mimizenta. E a gente, às vezes, esquece o que aconteceu com a gente quando nós éramos jovens, né? Então, a gente tinha aquela brincadeirinha, olha, lá vai a gorda, né? Tá do lado da gorda ali, de uma forma pejorativa. Tá perto do narigudo. Olha, tá perto do Vi, né? Dinho, ali. Você viu? É uma chinha mesmo. Aquela lá, né? É uma... como é que é? Eu não posso falar a palavra? Pode falar vagabunda? Pode, né? Eu vou falar. Aquela lá é uma vagabunda. E a gente aceitava isso. E a gente, na nossa geração, a gente vivia um mundo muito complicado. Tudo bem que eu acho que a gente precisa aprender, né, a se defender e cada um se defende como pode. Eu só ria, então nunca pegou nada em mim porque eu levei muita coisa na brincadeira. Mas eu tenho colegas e tenho amigos que isso criou cicatrizes na pessoa, né? Então a gente conhece gente que desenvolveu anorexia porque era chamado de gordo. A gente conhece pessoas que tinham uma opção, sei lá como é que chama hoje em dia, que eu já nem sei mais, né? Sexual, que a pessoa se isolou do mundo porque ela era marginalizada por ter orientação, né? Olha lá, a Érica me corrigiu, é orientação. A gente precisa tomar cuidado, né? Como que a gente está educando os nossos jovens para que eles não sejam ofensivos, tanto nas suas opiniões políticas quanto nas suas orientações sexuais, e vale para todos os lados, né? Contra os negros, quantas vezes a gente falou, olha lá, tá ali perto da pretinha ou do preto, ou sei lá, isso aqui só... existem várias expressões que são realmente pejorativas e a gente nem percebe que está falando. Só que hoje... Isso é uma coisa que eu acho bacana, é que a gente tem o poder de voz, né? Essa geração, ela está trazendo esse poder de falar sobre este assunto. Então, as organizações do terceiro setor, assim como as empresas, elas precisam criar programas de conscientização sobre esses assuntos. Inclusive a lei. Vocês sabiam disso? Que existe uma lei em que as empresas deverão, dentro do programa CIPA, fazer palestras sobre assédio, palestras sobre bullying. A gente precisa, de verdade, ensinar a nossa diretoria, nossas lideranças a respeito desse assunto. Há mais ou menos 2 meses atrás, uma cliente me ligou que estava passando por um problema na empresa de assédio sexual. Mas não era um assédio sexual do tipo, enfim, né? Era a insinuação. Então, havia uma liderança que estava, de certa forma, como é que eu posso dizer aqui? Passando a mão na bunda da colaboradora, né? E ele tinha uma posição de liderança. Minha cliente já na hora queria, né? Manda embora. Eu falei assim, mas você tem prova, né? A pessoa fez a denúncia, a gente... Então, vamos falar sobre isso. Então, qual foi a ação que a gente recomendou que a empresa fizesse? Primeiro, vamos chamar a liderança, vamos fazer um questionário,
né, com as mulheres, era o mês das mulheres, então foi em março. E vamos fazer um questionário onde a gente possa responder, as meninas possam responder as perguntas de forma anônima, falando sobre várias questões, e uma delas a gente perguntando sobre essa questão do assédio. E aí a gente, em cima disso, aproveitando o mês das mulheres, vamos conversar com a liderança da empresa. Então a gente começa lá de cima, começa pelo dono da empresa. Vai para o seu nível gerencial, diretoria gerencial, né? Sua cadeia de comando, para explicar sobre assédio. A gente tem que falar sobre isso. E aí eu fui fazer uma palestra para esses clientes, para essas pessoas, falando de assédio. E às vezes as pessoas não têm nem consciência do que é assédio. Isso que é impressionante. A gente não tem consciência. E aí eu fui falando, olha, muitas vezes a gente é assediado, a gente está tomando uma postura enquanto liderança que o nosso subordinado está aceitando porque ele depende desse trabalho. Muitas vezes as mulheres ou as pessoas aceitam porque elas têm uma dependência econômica. Precisamos falar sobre isso. Muitas vezes a gente é humilhado ou assediado por conta da nossa religião. Né? Crente quente, cansei de ouvir. O macumbeiro, olha, o espírita, olha lá, o tamborzeiro, sei lá. Gente, né? Vou jogar meu santo em cima do seu, essas conversas, isso pode ser ofensivo. Então a gente foi trabalhando isso com a liderança para que a gente possa estar atento, ouvir, e depois a gente vai descer essa palestra para todo mundo. Tem que se criar um canal. Grandes empresas hoje já têm um canal de denúncia. E por que a minha organização, a minha empresa não tem, né, o mesmo olhar? A gente deixa acontecer. Fulano é baixinho. Olha lá, a pintora de rodapé. Não é assim, Érica? Olha lá, Anã, paraguaia. Vocês estão vendo como é que é? Já ouviu coisa pior? Tá vendo? Então, pelo menos nos anos 80 era mais leve. Precisamos falar sobre isso. E qual é o ambiente propício para isso? Uma organização do terceiro setor. Se você atende crianças e adolescentes, precisa se falar sobre isso. Precisa se ensinar sobre isso. Precisamos ter essa pauta dentro das nossas empresas e das nossas organizações. Até porque, gente, o mundo não vai aceitar mais estas coisas. O mundo está mudando e a gente precisa se adequar. Tá certo? Se você tem interesse de conversar mais sobre esse assunto, de saber mais sobre isso, de conversar, né, sobre questões de assédio, de, sei lá, causos e coisas, liga lá pra gente, liga já. Comenta aí embaixo o que vocês acharam do vídeo, se vocês já sofreram algum assédio, né? Qual foi a reação de vocês sobre isso? Então, eu vou contar para vocês aqui um negocinho, tá? Eu sofri assédio diversas vezes, mas houve um caso de assédio, e como eu fui office girl, então a história é um pouquinho diferente, né? Eu sou office girl desde os 13 anos e a gente vem da periferia, a gente aprende a se defender, né? Então, você já vem na malandragem, então você tirava de letra, eu tirava de letra certas coisas. Quando eu comecei com o meu escritório, né, quando eu voltei para a faculdade, comecei com o meu negócio, a gente tinha um cliente, que era o maior cliente que a gente tinha na época, que tinha sócios, e que a gente precisava fazer uma prestação de contas. E aí, um belo dia, esse sócio, um dos sócios, né, eram 10, um deles, pediu que eu fosse no escritório dele, lá no centro da cidade, lá perto da Praça da República, para eu poder mostrar as notas, os documentos e a prestação de contas que a gente tinha feito da empresa. Então, eu fui, mostrei, conversei com ele, expliquei. E quando eu terminei, que eu estava juntando os documentos, pondo dentro da minha pasta, ele veio e passou a mão na minha bunda. E aí, né, a gente tem aquela reação do tipo, vou dar na cara da pessoa, o que eu faço, né? Eu virei para ele, fiz uma pergunta bem chula que eu não vou repetir aqui, né? E falei para ele assim, então, resolvido o seu problema, né? Que na verdade não era prestação de contas, era resolver isso aí.
E peguei as minhas coisas e fui embora. Então, para vocês terem uma ideia, eu andei da Praça da República até a 15 de novembro, quem é de São Paulo vai ver a distância, chorando, de raiva, por ter passado por uma situação dessa que eu não deveria passar. Eu era uma empresária, sou uma empresária, né? E você passar por isso e você engolir porque você precisa. Essa história ficou guardada na minha cabeça durante muitos e muitos e muitos anos, né? Eu tinha lá meus 25, 26 anos quando aconteceu. Não, uns 20, acho que uns 26, 27 anos. E isso aí ficou guardadinho no meu coração, nunca falei pra ninguém. Mas aí quando a gente começa a estudar sobre esses assuntos, essa história me veio à mente. E aí eu entendi o que é assédio. Assédio é quando alguém tem um poder de decisão sobre a nossa vida e usa desse poder para obter aquilo que ele quer, mesmo contra a nossa vontade. Passa a mão na minha bunda quem eu quero, né? Então, quando a gente começa a olhar para esses problemas de bullying, de assédio, enfim, com o olhar da empatia, a gente começa a enxergar o mundo diferente. Precisamos falar sobre isso. Precisamos praticar mais, né, a empatia. Vamos se colocar no lugar do coleguinha, tá bom, gente? Um grande abraço e até o próximo vídeo.